A Espanha era anteriormente chamada de Reino da Espanha ou Reino de Hispana. A forma de governo na Espanha é a monarquia parlamentar. O castelhano é falado por 74% da população. O catalão é falado por 17% da população. As outras línguas faladas na Espanha são basco, galego. Monarquia constitucional. Como dita a história, a Espanha é uma das mais antigas monarquias constitucionais do mundo. O ex-rei da Espanha, o rei Juan Carlos I, chegou ao poder depois que o general Franco, um ditador implacável, morreu em 1975. Atualmente, o ex-rei Juan Carlos I abdicou do trono para seu filho. A partir de 2014, o rei Felipe VI é o novo rei da Espanha. O primeiro romance lhe é atribuído a um espanhol. O autor espanhol Cervantes é conhecido por seu romance Dom Quixote, escrito em 1605. Dom Quixote é considerado um dos primeiros romances modernos. A contribuição da Espanha para as artes. Alguns dos artistas mais renomados que impactaram o conhecimento atual nas artes incluem Velázquez do século XVII, Goya dos séculos XVIII e XIX a Picasso, Miró e Dalí ao longo do século XX. 80% da população espanhola vive em áreas urbanas. Como o Reino Unido, a Espanha tem uma família real. Eles moram no Palácio da Zarzuela, localizado fora de Madrid. O espanhol é a segunda língua nativa mais falada no mundo. O espanhol é falado em países como Espanha, Chile, Venezuela, Equador, Argentina, Colômbia, etc. Alguns dos animais que encontrará em Espanha são o lince ibérico, quase extinto, a raposa ibérica, o javali ibérico, o urso pardo cantábrico, a águia cobreira, os lagartos, os gecos, etc. A Espanha produziu 1,8 milhão de toneladas de azeite em 2018 e 1,2 milhão de toneladas em 2020. Escusado será dizer que tem o maior número de oliveiras do mundo. A maior parte da produção de azeite ocorre na Andaluzia. 43% da produção mundial de azeite ocorre na Espanha. Outras exportações importantes da Espanha são máquinas, derivados de petróleo, carros, etc. Os principais produtos agrícolas exportados são melões, nozes e cascas de frutas cítricas. A Alemanha, Itália e França são os principais parceiros comerciais do país. 40% de todas as empresas iniciadas na Espanha depois de 2008 foram criadas por mulheres. A Espanha é o segundo destino favorito dos viajantes depois da França. Em 2018, a Espanha recebeu 82,8 milhões de visitantes. A Espanha tem 8.000 praias. Não há fada do dente na Espanha, e assim como qualquer outra criança no mundo, as crianças espanholas colocam seus dentes caídos debaixo do travesseiro antes de dormir. No entanto, ao contrário das crianças americanas que são visitadas pela fada do dente, as crianças espanholas são visitadas por El Ratoncito Pérez, que lhes traz um presente em troca do dente. Na Espanha, as crianças geralmente têm os sobrenomes do pai e da mãe. Durante o Ano Novo, os espanhóis normalmente comem 12 uvas enquanto o sino toca na meia-noite de 31 de dezembro. Alguns acreditam que isso leva a um ano de prosperidade, enquanto outros dizem que a tradição afasta as bruxas e o mal em geral. Cerca de 60.000 animais morrem todos os anos por causa de mais de 16.000 festivais religiosos em toda a Espanha que são baseados na crueldade animal. A Torre Eiffel, que fica em Paris, na França, foi originalmente planejada para ser construída em Barcelona, na Espanha. Tomás de Torquemada, de 1420 a 1498, foi o primeiro grande inquisidor da Inquisição espanhola. Seu nome tem sido associado ao horror, fanatismo e fanatismo da Inquisição. Ironicamente, ele era descendente de um converso, ou alguém que havia se convertido ao cristianismo do judaísmo ou do islamismo. Em 1832, seu túmulo foi invadido e seus ossos foram roubados e queimados. Durante a última era glacial, a maior parte da Europa estava coberta de geleiras, mas a maior parte da Espanha estava longe o suficiente para o sul para escapar do gelo. Consequentemente, as plantas que foram exterminadas em toda a Europa sobreviveram na Espanha.
A Europa como um todo tem 9.000 espécies de plantas. Existem mais de 8.000 espécies de plantas somente na Espanha, sendo 2.000 delas exclusivas do país. Os mouros, que governaram a Espanha por 800 anos, introduziram na Europa novas técnicas científicas, como o astrolábio, aparelho para medir a posição das estrelas e dos planetas. No seu apogeu, Córdoba, coração do território mouro em Espanha, era a cidade mais moderna da Europa, com iluminação pública e água corrente. Em 1478, o Papa deu ao rei espanhol, Fernando V, o poder de iniciar a Inquisição Espanhola, durante a qual as pessoas eram torturadas para provar que eram verdadeiros cristãos. Milhares de convertidos fugiram da Espanha enquanto a Inquisição espalhava o medo pela Europa. Durante os primeiros 50 anos da Inquisição, 5.000 pessoas foram executadas. A Inquisição foi finalmente abolida em 1834. Em 1492, Fernando V de Aragão e a Rainha Isabel pagaram a Cristóvão Colombo para explorar o oeste em busca de uma nova rota para a Índia. Colombo pousou em uma das ilhas das Bahamas por engano. Seu erro fez da Espanha uma das nações mais ricas do mundo por um tempo. A mais antiga pintura rupestre conhecida é encontrada na caverna de El Castillo, no norte da Espanha. Lá, os pesquisadores encontraram um ponto vermelho fraco que se acredita ter mais de 40.000 anos. A segunda arte rupestre conhecida a mais antiga está na França. A caverna de Altamira, perto de Santander, na Espanha, também é conhecida como a Capela Sistina da pintura rupestre. Os mouros ocuparam a Espanha por 800 anos, consequentemente, mais de 4.000 palavras árabes e frases derivadas do árabe foram absorvidas no idioma espanhol. Palavras que começam com al, por exemplo, são derivadas do árabe. Os mouros também eram avançados em medicina, ciência e astronomia, e palavras árabes como álgebra, álcool, química, nadir, alcalino e cifra entraram no idioma. Mesmo palavras como checkmate, gripe, tufão, laranja e cabo podem ser rastreadas até as origens árabes. A Espanha foi neutra na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, mas experimentou uma guerra civil, de 1936 a 1939, que matou mais de 500.000 pessoas. O vitorioso general Francisco Franco governou como um ditador brutal até sua morte em 1975. Após sua derrota, a Espanha começou a se transformar em uma nação europeia moderna, industrial e democrática. Muito tempo depois que os cavalos primitivos foram extintos no hemisfério ocidental, os conquistadores espanhóis introduziram os cavalos que conhecemos hoje. Cristóvão Colombo, que na verdade é italiano, e Hernán Cortés são apenas dois dos exploradores que trouxeram cavalos para as Américas. Hoje o andaluz, também conhecido como cavalo puro espanhol, é conhecido em todo o mundo por sua beleza e habilidade atlética.